Confiei no vosso amor, Senhor, meu coração por vosso auxílio rejubile, e que eu vos cante pelo bem que me fizestes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez o Senhor nos dá a graça de um novo dia, e nós queremos iniciar esse dia em sua presença, buscando na palavra de Deus a inspiração, a luz necessária, a fim de trilharmos um caminho segundo a sua vontade. Hoje é segunda-feira da 7ª semana do tempo comum. Vamos então rezar a oração que a liturgia nos propõe, nos dispondo para esse momento orante. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, meditar sempre as realidades espirituais e praticar em palavras e ações o que vos agrada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Meus irmãos, a palavra que hoje a liturgia nos propõe está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, arranja os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: Desde quando ele está assim? O pai respondeu: Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: Se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou o espírito impuro: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam: Ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tudo é possível para quem tem fé. Se nós pudéssemos resumir o ensinamento que o Evangelho de hoje nos traz, nós podemos pegar essa frase de Jesus: tudo é possível para quem tem fé. No entanto, Jesus, ao longo do seu ministério, ele se depara com a incredulidade da multidão, que tinha uma fé imperfeita, uma fé que não reconhecia nele o enviado do Pai, e às vezes até mesmo dos seus discípulos, do núcleo mais próximo a ele, daqueles que conviviam diretamente com Jesus, muitas vezes apresentavam uma fé fraca, incapaz de realizar o projeto de Deus, incapaz de aderir plenamente a Jesus.
Então Jesus, em várias ocasiões do Evangelho, se lamenta por essa falta de fé das pessoas. Hoje mesmo, no texto que nós lemos, Jesus diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Né? Então a gente percebe que Jesus, ele sente por estar rodeado, né, desta incredulidade, que era incapaz então de abrir o coração a Deus, a fim de que Deus realizasse grandes obras, grandes maravilhas. Mesmo diante da incredulidade do povo, Jesus se debruça sobre o ser humano para ajudá-lo, para libertá-lo. E é isso que ele faz com esse caso desta criança possuída por um espírito impuro. O Evangelho de Marcos conta muitos exorcismos de Jesus. Isso para dizer que Jesus, ele tem poder sobre todas as coisas, sobre tudo aquilo que ameaça o ser humano, tudo aquilo que escraviza o ser humano. Evidentemente, algumas enfermidades que naquele tempo eram atribuídas a uma possessão, possivelmente poderia ser uma epilepsia, poderia ser algum outro distúrbio de ordem psíquica, né? No entanto, Jesus, ele tem esse poder de restabelecer o ser humano na sua integridade, né? E é isso que ele faz com o menino. O pai do menino diz a Jesus: se queres, se você pode fazer alguma coisa, faça por nós. Então o pai do menino tem uma fé ainda imperfeita, mas é bonito ele dizer a Jesus: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Então ele pede a Jesus uma fé mais forte, mais vigorosa, uma fé que realmente reconheça em Jesus o Salvador e uma fé que abra o coração para Deus e a sua ação. Jesus então exorciza, cura, liberta esse menino e o reintegra à sua família. E depois os discípulos perguntam: por que nós não conseguimos libertar, exorcizar o menino? E Jesus diz que essa espécie de demônio só pode ser expulsa pela oração. O que Jesus quer dizer com isso? Que qualquer ação nossa, e, sobretudo, a ação que visa libertar o ser humano, ela tem que ser feita não por nós mesmos, mas por nossa união com o Pai. Né? É nele que nós buscamos a força, porque é ele que, na verdade, opera em nós, trabalha em nós. Então, se nós vamos ao encontro do outro para libertá-lo, mas se a gente não busca se preparar antes, não busca estar em comunhão com o Pai, então essa ação nossa pode dar em nada, né? Porque não é confiado em nossas forças que a gente tem essa possibilidade de ajudar a libertar o outro, mas sim confiado na fé em nosso Deus, porque é Ele que faz tudo em nós. Então peçamos a Jesus hoje nesse dia que Ele aumente a nossa fé. Nós também somos cercados da incredulidade nossa e das pessoas com quem nós convivemos. Mesmo nos deparando com inúmeras provas do cuidado de Deus para conosco, mesmo assim a gente vacila. Mas peçamos que o Senhor aumente a nossa fé, torne a nossa fé mais robusta, mais vigorosa, nos ajude a ver na realidade, nos acontecimentos, a sua presença salvadora, que sempre nos busca e sempre nos salva. Que Deus abençoe você e que a Mãe Maria te acompanhe com seu olhar maternal.